Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vou gravar uma outra aula aí, tá? Sobre estruturas. Nós vamos falar sobre pontos forte e fraco. Na outra aula, né, nós falamos aí sobre a estrutura, né, o conceito de estrutura na teoria. Isso aqui também vai ser a teoria, tá? Aí na próxima aula, vamos falar aí, fazer algumas marcações de estrutura na prática, tá? Então, o que nós falamos na outra aula? Lembra que nós demos uma introdução sobre tendências, né? Então, o que nós falamos? Falamos que toda vez que o preço ele está em uma expectativa, quebrando topos e fazendo fundos e topos ascendentes, ele está em uma expectativa de alta, certo? Então, ele vai fazendo aqui boss, ok, boss, o outro boss, certo? Então, quando ele vai quebrando o topo, nós estamos em uma tendência de alta. Quando ele vem quebrando fundos, nós estamos em uma tendência de baixa, certo? Vamos para baixo. Ok. Então, beleza. Então, nós falamos basicamente sobre isso, né? Sobre tendências. Agora nós aprendemos, né, a nomenclatura dela. Então, por exemplo, uma tendência de alta, nós temos aqui o nosso higher low, certo? Aqui, higher low. Aqui nós vamos ter o nosso higher high. Então, aqui nos topos vão ser chamados higher high. Aqui. Os fundos vão ser chamados higher low. E agora aqui numa tendência de baixa, os fundos vão ser chamados de lower low, certo? E os topos vão ser chamados de lower high, ok? Foi isso que nós basicamente falamos na outra aula. Beleza? Falamos também sobre a questão das zonas prêmio e desconto, certo? Aqui, vou voltar. Então, deixa eu ver se eu tenho salvo aqui, acho que não vou ter salvo. Espera aí, só um minuto, galera. Deixa eu ajustar a minha fila aqui. Aqui é vermelho. Aqui é vermelho também. Aqui é verde. Isso aí. Aqui nós vamos colocar a cor, né? O fundo. E só a linha que eu não gosto de deixar ela assim. Tá fechada. Vou para deixar assim. Perfeito. Falamos sobre as zonas premium e desconto. Então, abaixo dos 50% é uma zona de desconto, ou seja, está barato. Acima dos 50% é uma zona premium, está cara. Nós vamos procurar por vendas, ok? Falamos também sobre o nosso ponto de swing high e o nosso swing low, certo? Basicamente foi isso que nós falamos, né, na outra aula. Fechou? Agora nós vamos identificar pontos fortes e fracos na teoria, tá? Então, lembra que eu falei lá, ó, vamos pegar aqui o nosso destaque, vamos colocar aqui uma zona neutra. Vamos supor que nós tenhamos uma impulsão aqui. Quando eu tenho uma impulsão, eu ainda não sei a direção do preço. Por que eu ainda não sei a direção do preço? Porque ele ainda não fez uma quebra, certo? Então, para mim definir uma direção, ou seja, para mim entrar ou numa tendência de baixa ou numa tendência de alta, eu preciso que o preço, o mercado, ele faça uma quebra ou desse fundo ou desse topo, certo? Então, beleza. Então, vamos supor que o preço ele faça aqui um fundo e ele quebre esse topo, ok? Então, a partir desse movimento, nós entramos em uma tendência. Então, eu tenho aqui um boss. Depois ele ficando aqui com suas 15 minutos, certo?
Então eu já sei qual que vai ser o nome desse fundo, porque eu entrei em uma tendência de alta. Ele vai ser chamado de Higher Low. Ok, beleza. Agora eu posso usar, você pode usar também o destaque, ó, para poder marcar, tá? Que entrou numa tendência. Aqui no caso eu não vou marcar, porque senão vai ficar nós vamos usar um outro negócio aqui para poder marcar zonas fortes e fracas. Colocar muita coisa vai acabar ficando muita bagunça. Então beleza, nós temos aqui um higher low. Ok. Agora o que nós precisamos? De uma correção, certo? Beleza. Só que agora você sabe que esse fundo ele fez uma quebra de topo, certo? Então você entrou em uma tendência. Então a partir do momento que o mercado ele faz uma quebra de estrutura, ou seja, ele entra em uma tendência, ele dá a direção para algum lado, ou para alta ou para baixo, você entende que esse ponto que fez a quebra é um ponto forte. Então, qual foi o ponto que fez a quebra aqui? Foi esse aqui, certo? Foi esse higher low aqui. Então, esse ponto nós vamos considerar ele um ponto forte porque ele fez uma quebra de estrutura. E agora nós temos a expectativa dos fundos serem fortes e os topos serem fracos. Então, para isso, nós vamos usar essa curva aqui, ó, tá? Então, você pode pegar a curva aí, aqui, ó, curva. Você vai marcar aqui, ó, o seu fundo. Ok, marcou o seu fundo? Você vai vir aqui, você já sabe salvar, certo? Deixa eu ver se eu tenho salvo aqui. Eu tenho salvo. Então você vai salvar um modelo escrito forte e um modelo fraco, ó. O modelo fraco, ele vai ser, dá um exemplo aqui, o modelo forte, ó, ele vai ser, deixa eu mudar a cor para não ficar muito azul. Acho que eu vou deixar azul mesmo. Que é o forte, deixa eu falar. Agora deixa eu pegar o fraco e mudar a cor aqui também. Azul também. Aqui ele vai ser fraco. Ok, salvamos o template. Ok. Então, se esse fundo ele fez uma quebra, ele vai ser considerado forte. E para isso nós vamos usar aqui a curva, tá? Para marcar esse fundo forte. Tá? Daí, beleza. Então, nós já temos um high low forte, né? Temos uma tendência de alta, ok? E agora, qual que vai ser o nome disso daqui também? Nosso swing low, certo? Nosso queridíssimo swing low. Beleza. Agora, para nós considerarmos o início de uma correção válida, lembra? Vamos supor o preço ele fez uma correção aqui. O que, que você vai fazer? Você vai lá, pegar a sua Fibo e vai traçar ela. Ok. E vai esperar o preço alcançar os níveis de Fibo. Ele alcançou o nível de Fibo? Não. Então, você não vai considerar um possível higher high, porque ele tem a possibilidade de fazer um falso negativo e continuar a expansão de alta, ok? Então, ele não alcançou o nível de FIBO, você não vai considerar. Fez um topo, começou a corrigir. Começou a corrigir, o que você vai fazer? Atualizar a sua FIBO, ok? Agora ele alcançou níveis de FIBO. Ele começou a corrigir, isso é um dos critérios, né, que nós temos. Começou a corrigir, alcançou níveis de FIBO, perfeito. O que você vai fazer? Higher high. Lembra? Higher high. E agora, o que você vai fazer? Vou apagar a nossa fibra aqui. Nós vimos que ela alcançou o nível de fibra. Agora, esse aqui é um topo fraco. Então, a expectativa agora é dele ser... Tá peguei errado aqui. Aqui. Agora, a expectativa é dele ser fraco. Vamos marcar aqui fraco. Por quê? Porque quando o preço voltar aqui, ó, quando o preço ele estiver voltando aqui assim, ó, você não vai tentar vender. Por quê? Porque você sabe que a expectativa é ele quebrar esse ponto. Entendeu? Então é só para você associar na mente que você não quer vender naquele lugar. Você quer comprar aqui nesse ponto, aqui embaixo, na formação de um novo higher low, certo? Então nós temos aqui, vamos supor que o preço alcançou uma região aqui de demanda, ok, legal. E daí ele fez a quebra. Fez a quebra, beleza. Esqueci um detalhe aqui, né? Que é o nosso swing high, né?
Nosso swing high. Então ele fez a quebra, ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar a nossa quebra, boss de 15 minutos, pode ser qualquer período. Aqui, fizemos a quebra, nós vamos tirar o nosso swing high, vamos atualizar o nosso swing low. E isso daqui é o que? Um topo, opa, um fundo forte. Então nós vamos marcar aqui nosso fundo forte, beleza? Critérios para correção, para considerarmos um higher high, para isso ele precisa ou fazer a mudança de caráter ou alcançar os níveis de fibra, certo? Então ele faz uma mudança de caráter aqui e ele começa a corrigir, fazendo aqui as subestruturas, certo? Então vamos supor, ele alcança uma região aqui de demanda, ele faz aqui a mudança de caráter, daí isso não tá muito legal esse desenho aqui não, hein? Faz a mudança de caráter, começa a corrigir, alcança uma região aqui de demanda, faz a mudança de caráter, certo? Então lá em cima lá, ó, ele já fez a mudança de caráter, e nós vamos ter uma aula só sobre a mudança de caráter. Vou subir ela logo, ok? Ela já está gravada em cima e aqui embaixo. A limpa da liquidez, certo? Aqui embaixo ele alcança a zona de demanda, fez a mudança de caráter. Um pouco fundo também. Embaixo. Zona de demanda. Swing low. Agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Certo, beleza. Você vai ter puxado a sua fibra, ok? Eu não vou puxar ela aqui exclusivamente para não ficar muita bagunça aqui, tá? Você vai ter atualizado a sua fibra aí, vou deixar ela quietinha. Ok, agora você vai querer comprar na zona de desconto, certo? Aqui, para poder quebrar ou levar o preço até o swing high. Ô, rapaziada, como vocês esquecem de marcar aqui, ó. Como que vocês esquecem de marcar isso daqui, né? Vamos aqui, ó, nosso topo fraco. Lembra? Nosso topo fraco. Então, marcamos o nosso topo fraco. Então, nós queremos comprar aqui, por quê? Porque a possível formação de um higher low, ok? Nós queremos levar o preço, é uma incógnita, tá? Que você não sabe, será que é? Provavelmente, sim, certo? Nada é certeza. Então, você vai querer comprar aí para levar o preço até o seu higher high, ok? Ele fazer uma nova quebra. Como que é o nome disso aqui? Tudo subestrutura, certo? Então, você pode ir marcando aí SBOSS, tá? Para você não se perder dentro do que está acontecendo. Beleza? Então ele faz a quebra, faz um novo boss. Você tem a confirmação de um novo higher low. Detalhe que esse higher low ele só vai ser confirmado quando o preço fizer a quebra, né? Que interessante, né? Por isso ele não fez a quebra, não está confirmado ainda, né? Então ele pode voltar aqui, ó, e reverter. Legal, né? Então, beleza, o preço fez a quebra, nós vamos atualizar o nosso swing low. Nós agora estamos, né? Agora não, né? Nós já estamos vindo de uma tendência de alta. Esse aqui é o nosso fundo forte. Você vai marcar aqui. Eu recomendo que você realmente marque. Eu sou sincero, ó. Hoje em dia eu não marco, tá? Eu não marco, mas eu ensino um conceito que eu aprendi e que eu fiz por muito tempo que me ajudou a evoluir bem rápido. Então, eu recomendo sim que você marque tudo para você ter um aprendizado mais rápido, entendeu? Você conseguir pegar os conceitos mais rápido. Até chegar a um ponto que você não vai precisar marcar nada, né? Assim, você vai bater o olho e você já vai saber, né? O que que é, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas isso é tempo, né? Isso é tempo.
Não vai acontecer de um dia para a noite, nem um mês. Beleza? Então, vamos lá. O preço ele fez um novo boss. Lembrando que para confirmar esse boss, o preço precisa fechar, o candle precisa fechar acima do topo anterior, tá? Então nós tivemos a quebra. Agora nós precisamos da definição de um novo higher high. Então o preço ele faz aqui uma mudança de caráter, uma mudança aqui. Olha. Você faz a mudança de caráter, começa a corrigir, certo? Ok. Então você vai fazer o quê? Você vai atualizar aqui o seu topo fraco, certo? O topo fraco. Marquei seu topo fraco, ou você marcou o seu topo fraco, o seu higher high e o seu swing high. Agora o que você está esperando? Que o preço, que eu marquei, aqui é a liquidez, ó, e aqui é a mudança de caráter. Aqui é a mudança de caráter e aqui é a liquidez. Então ele tira a liquidez do último topo e ele faz a mudança de caráter. Você então agora tem um topo fraco, certo? Seu higher high, seu higher low, seu swing low tá lá embaixo ainda, ok? E beleza. Então qual que é a expectativa? O preço alcançar aqui um ponto de demanda e deixa eu marcar mais aqui. Quebrar, né? Seguir a expectativa que é buscar o seu higher high, certo? Certo. Até acontecer a reversão, né? E a reversão quando acontece? Quando o preço ele perde o seu higher low, ok? Quando ele quebra aqui a estrutura de swing. Enquanto ele não quebrar a estrutura de swing, você não tem uma reversão. Então a expectativa vai seguir a mesma, tá? Ele fazia ali novo higher low, fazer novo higher low, higher high, tá? Então a expectativa segue a mesma. Então vamos exemplificar aqui agora uma reversão, tá? Vamos supor que o preço ele quebrou, né? Você está no seu fundo forte, então você vai procurar por compras, tá certo? O preço ele faz aqui uma mudança de caráter, ok? Você compra aqui nesse ponto, né? Acreditando que o preço vai subir. Você está seguindo o que está sendo ensinado, não está errado. Embaixo. Ok, então aqui você está buscando por compras, tá? Então você está esperando o preço quebrar lá em cima, beleza. Então o preço ele está tendo uma reação aqui nesse ponto forte, né? Nesse higher low. Então aqui você está imaginando que é a formação de um novo higher low, ok? Aí o preço ele tem uma reação, beleza. Então esse é um ponto forte, certo? Então é para ele quebrar esse ponto fraco. Aí imagina, galera, que esse preço ele começa, o mercado ele falha em quebrar esse topo. Por quê? Imagina que o preço ele chegou num ponto de liquidez muito forte, ou ele chegou num bloco de pedido, sei lá, algum motivo que a instituição injetou muito dinheiro aqui nesse topo. Ou ela injetou mais dinheiro nesse topo do que nesse fundo. Então, se tem mais dinheiro em um topo do que nesse fundo, aqui na expectativa ele é um topo fraco. Então, a expectativa é ele ser quebrado. Só que você só vai confirmar isso quando ele fizer a quebra, né? Então você está seguindo uma expectativa, tá? Uma probabilidade. Então você está considerando que você não sabe que esse fundo tem menos volume financeiro do que esse topo. Então se esse topo ele tem um volume financeiro maior do que esse fundo, agora a expectativa é de acontecer a reversão. Por quê? Porque foi injetado mais dinheiro, foi injetado um volume financeiro aqui bem grande, capaz de quebrar a última estrutura, ou seja,
o higher low, a estrutura de alta e ele fazer uma reversão. Ok? Então nós temos aqui a reversão do preço. Nós temos aqui um boss. O preço quebra o nosso swing low. E beleza, aconteceu a nossa reversão. Agora o que vai acontecer? O higher high vai continuar sendo chamado de higher high, certo? O swing high vai continuar no mesmo lugar. Você precisa agora definir um novo fundo, ou seja, um novo ou o novo modelo de estrutura, novo lower low, tá? E os critérios você já sabe, o preço ele precisa corrigir próximo às regiões de fibra, fazendo a mudança de caráter. Então fez a mudança de caráter. Vamos puxar a nossa fibra aqui, ok? Deixa eu dar um Ctrl C aqui que é mais rápido. Beleza? Ele fez aqui a mudança de caráter, então você vai colocar aqui agora lower low, certo? Lower low, ok? Então esse aqui é o seu possível lower low. Então você vai fazer o quê? Marcar aqui o seu swing low. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Vem pra cá. Seu swing high tá lá em cima, ó. Presta atenção aqui, hein? Nós até agora não mexemos nele, certo? Então você vai puxar a sua fibra do lower low até o higher high. Guilherme, por que que não é esse fundo? Porque esse fundo ele não faz parte, ele não é o ponto mais alto, tá? Ele não era o seu higher high. Ele seria o seu higher high se ele tivesse feito a quebra. Como ele não fez a quebra, o seu higher high continua sendo o seu higher high. Então, esse aqui não é o topo da estrutura, não é o ponto protegido da estrutura. Você pode vir, consumir esse ponto e depois quebrar. Tá? Esse ponto ele pode estar aqui embaixo, aqui, ó. A instituição pode vir aqui, consumir esse topo e depois quebrar, certo? Então, beleza. Então, agora você viu que ele corrigiu aí em região de fibra. Então, agora você vai buscar uma venda aqui em uma região de supply que faça sentido, né? Estou exemplificando aqui. Vai buscar uma venda para a formação agora de um novo ou do novo topo, tá? E qual que vai ser o nome desse topo? Vai fazer a quebra aqui, né? O nome dele vai ser, deixa eu apagar essa fibra. Lower high, galera. Lower high. Mudança de caráter. Ok, você vai vender aqui, né? Beleza? Agora você tem aqui o seu. Eu esqueci aqui, ó. Esqueci, tá? Me desculpem. Aqui, esse ponto aqui vai ser o nosso ponto fraco agora, tá, galera? Nosso fundo agora vai ser fraco, tá? E agora o nosso ponto aqui, nosso topo, vai ser forte. Então agora o nosso topo é forte, o nosso fundo é fraco, e aqui nós temos o nosso lower high. Beleza. Então agora nós temos uma nova estrutura de mercado, certo? Bonitinho, né? Na teoria é tudo bonitinho, né? Então beleza, nós temos aqui a quebra da estrutura, beleza? Então nós vamos agora precisar definir um novo fundo, certo? Então nós precisamos daqueles critérios lá, para isso alcançar níveis de fibra. Aqui, então vamos exemplificar aqui que o preço ele fez essa correção aqui, beleza. E depois ele já fez uma nova quebra. Vamos lá, aí, ok. Então quando ele fez essa correção, você vai fazer o quê? Vai puxar a sua fibra. Quando ele começou a fazer a correção, tá? E você vai marcar aqui o seu novo. Deixa eu marcar aqui, né, boss?
Salvo. Aqui também. Então, swing low. Aí você vai pegar aqui o seu lower low, certo? Vai marcar aqui o seu lower low. Seu ponto fraco, agora você vai marcar aqui também. Ponto fraco. Beleza, então você vai buscar uma venda aqui, né? Vamos supor que tem um clipe aqui. Você vai buscar uma venda ali para poder capturar o seu swing low, seu lower low, tá? Então, vamos aqui, mudança de caráter. E beleza, então você vai vender até ele fazer a quebra. Ok. Ele fez a quebra, o que você vai fazer? Atualizar sua quebra. Ah, esqueci uma coisa aqui, galera. Ó, pera aí, ó, vamos voltar aqui. Quando o preço ele faz essa quebra aqui, ó, você precisa atualizar o seu swing high, tá? Você vai pegar o seu swing high, agora sim você vai mexer nele, ó. Lá, quando ele faz essa quebra aqui, ó. Essa quebra aqui, não essa aqui que a gente estava mexendo agora. Aí você vai atualizar, beleza. Atualizei. Agora quando ele faz essa segunda quebra, aí sim você vai atualizar de novo. Atualizei. Aí você vai precisar atualizar suas informações, ok? Então aqui vai ser um lower high, um ponto forte, lá, que é um ponto fraco, né? E agora o que você precisa? Mesma ideia. Por isso ele precisa. Se ele não alcança, faz essa correção aqui e não alcança nível de Fibo, o nome disso é falso, falso positivo, tá? Então, é ligeiro. Como ele faz aqui ó, mudança de caráter e tal e corrige, ok? Então você vai marcar aqui o swing low, vai marcar aqui o seu lower low. Beleza. Deixa eu marcar aqui a mudança de caráter, né? Ok, o preço fez a mudança de caráter. Você atualizou aí o seu lower low, seu fundo fraco. Fraco. Ok. Agora, rapaziada, o que vai acontecer? Você vai puxar sua fibra aí, né? Agora, quando que vai acontecer essa reversão aqui? Essa reversão, ela vai acontecer quando o preço quebrar o nosso lower high. Então, vamos supor aqui que o preço fez uma quebra aqui. Ou seja, esse fundo fraco teve força, teve volume financeiro suficiente para quebrar esse topo. Ele quebrou a nossa estrutura de swing. Ok? Então, quando ele faz essa quebra, revertemos de novo, tá? Então, nós tivemos aqui uma reversão do preço. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar aqui uma quebra. Boss aqui de 15 minutos, tá? Vamos atualizar aqui o nosso swing high. Agora, o nome disso aqui vai ser higher high, porque nós entramos em uma tendência de alta. E agora nós queremos, lembra lá a Fibo? Ó, você vai puxar a sua Fibo do seu lower low até o seu novo higher high. Alcançou regiões de Fibo, ok? Então agora você quer uma compra para formar um novo higher low e o preço seguir a nova tendência, certo? Então aqui nós temos um higher low. E agora você vai atualizar o seu swing low. Aqui nós temos uma quebra. Boss de 15 minutos.
Agora deixa eu fazer assim, ó. E tudo vai se repetindo até acontecer uma nova reversão, tá? Ok, então aqui nós temos um possível higher high, possível mudança de caráter. Você não esquece de marcar, ó, eu estou esquecendo, tá? Mas é porque eu realmente não marco mais. Agora seu fundo é fraco, né? E o seu topo é forte. Seu topo é forte. Hoje em dia eu não uso mais. E agora o seu fundo, seu topo é fraco e seu fundo é forte. Você vai marcar a sua FIBA aí, beleza? A expectativa agora é o preço formar um novo higher low e quebrar um novo higher high, o higher high, tá? Fechou, pessoal? Então isso aí é a teoria, tá? De topo forte e fundo forte, topo fraco e fundo fraco, ou topo fraco, fundo forte, topo fraco, topo forte e fundo fraco, tá? Peixe lá. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários, mandar para mim no particular. E tamo junto. Show? Até a próxima aula.